Olha, à primeira vista, a história de como YHW se tornou o Deus de Israel parece até bem direta, né? Mas a verdade é que a pesquisa histórica mostra uma jornada muito, mas muito mais complexa. Então, o que a gente vai fazer aqui é investigar como essa relação, que basicamente moldou o mundo que conhecemos, realmente começou. E essa frase aqui resume perfeitamente o ponto central de tudo. A narrativa que a gente costuma ouvir sugere uma conexão desde o início dos tempos, mas tanto os textos quanto a história guardam uma memória diferente. A memória de que essa aliança foi, na verdade, resultado de um encontro bem específico, no tempo e no espaço. E é exatamente essa a pergunta que vai guiar a gente. Usando pistas da linguística, da arqueologia e dos próprios textos bíblicos, vamos tentar reconstruir a história de como um Deus chamado IWH se uniu a um povo chamado Israel. Bora mergulhar nisso. Nossa primeira pista está, curiosamente, escondida bem na nossa frente, no próprio nome: Israel. O que será que esse nome tão antigo nos revela sobre quem era a divindade original desse povo? E aqui está o detalhe crucial. O nome Israel não tem YHH, ou Javé, nele. Ele tem El. E El era o nome do deus principal do panteão cananeu, o deus El. Isso já é uma dica e tanto de que a identidade mais antiga desse grupo estava ligada a El, e não a YHH. E aqui a gente vê uma diferença fascinante entre a explicação popular e a análise acadêmica. A Bíblia, lá em Gênesis, explica o nome como aquele que luta com Deus. Só que, hoje em dia, muitos estudiosos acreditam que a raiz original é outra: ser, que significa reinar. E se for isso, Israel muda completamente de sentido, vira algo como que El reine. O que, convenhamos, faz todo sentido, já que El era o rei dos deuses. Ok, agora vamos sair um pouco da linguística e entrar na arqueologia. Qual é a primeira prova física fora da Bíblia que a gente tem da existência de Israel e o que ela nos conta? Vamos voltar no tempo, mais de 3.200 anos atrás. É uma data absurdamente antiga que nos dá um retrato, um vislumbre de como era esse grupo bem lá no comecinho. Esse artefato aqui é de uma importância gigantesca. A estela de Merneptah é basicamente uma propaganda de guerra. Nela, o faraó egípcio lista os povos e as cidades que ele diz ter conquistado numa campanha militar ali na região do Levante. E aqui está a linha que entrou para a história. No meio de uma lista de cidades cananeias, o faraó se gaba de ter aniquilado um grupo chamado Israel. Claro, isso é propaganda, mas prova que um povo conhecido como Israel já existia em Canaã no finalzinho do século 13 a.C. O pulo do gato aqui não é só o que a Estela diz, mas o que ela não diz. Pensa bem. Ela confirma um povo Israel em Canaã com um nome que, como a gente viu, aponta para o deus El. Ok. Mas e YHW? Cadê? E o êxodo do Egito? E o monoteísmo? Nada. Silêncio total. A identidade mais antiga de Israel registrada aqui parece puramente cananeia. Certo. Agora vamos voltar para o texto bíblico. Se Israel adorava El antes, será que a Bíblia simplesmente apagou essa memória? A resposta é não. Vestígios desse passado, quase como fantasmas, ainda aparecem nas narrativas. As histórias dos patriarcas, sabe? Abraão, Isaac e Jacó, elas preservam tradições muito antigas. E nessas histórias, o nome divino que aparece o tempo todo não é YHWH. É El em várias de suas formas e manifestações. Olha só esse trecho. É direto ao ponto. O patriarca Jacó, aquele que recebe o nome de Israel, constrói um altar e o dedica a El, Deus de Israel. É a conexão mais direta possível entre a identidade do povo e a divindade cananeia, El. Gênesis nos apresenta várias faces de El. Tem o El Elyon, o Altíssimo. O El Shaddai, o Deus da montanha. O El Olam, o Deus eterno. E o El Roi, o Deus que vê. Tudo indica que essas eram diferentes manifestações do grande Deus El, adorado pelos ancestrais de Israel muito antes de IHWH entrar em cena. Bom, vamos juntar as peças. O nome Israel aponta para El. O primeiro registro arqueológico não fala nada de YHWH. E o próprio Gênesis está cheio de lembranças de El. Com tudo isso em mãos, vamos montar a grande teoria que explica como essa virada aconteceu. E aqui a gente chega no coração da nossa questão.
Se a divindade original era El, como é que YHW apareceu e se tornou a figura central? A resposta, ao que tudo indica, está no encontro de dois povos bem diferentes. A teoria propõe que existiam dois grupos. Lá no norte, nas montanhas de Canaã, estava a união de clãs chamada Israel, que adorava El. E bem ao sul, nos desertos de Edom e Midian, tinha outro grupo, talvez conhecido como Am-Yahuá, o povo de Yahuá, que adorava um deus guerreiro local, o próprio Yahuá. O processo teria acontecido em etapas. Primeiro, os dois grupos viviam separados. Depois, o grupo do sul migrou para o norte e entrou em contato com os clãs de Israel. Eles trouxeram seu deus, YHWH, com eles. Com o passar do tempo, por meio de alianças e trocas culturais, o deus guerreiro YHWH foi adotado e, no fim, acabou se fundindo com as características do antigo deus supremo, El. Alguns pesquisadores olham para esse poema antigo e veem nele uma memória distante desse evento, o momento em que os líderes do povo de YHWH e as tribos de Israel se uniram, proclamando YHWH como seu novo rei, seu novo Deus. E essa é a grande conclusão. A ascensão de YHW não foi um evento mágico, instantâneo. Foi um processo histórico, lento, complexo. Foi uma fusão de povos, de culturas e de teologias que deu origem à relação que a gente conhece hoje. E isso nos deixa com uma última reflexão. Como é que o encontro entre clãs cananeus e um grupo do deserto e a fusão dos seus deuses El e YHWH acabou se tornando uma das forças religiosas e culturais mais poderosas da história humana? Uma jornada e tanto que começou com um simples encontro numa colina antiga.